Fala, meus amigos, Daniel Brown por aqui, estou aqui em Lisboa, Portugal, para conversar hoje com a doutora Vanessa, a doutora Carolina. É um prazer tê-las aqui. Muito bom. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde vocês estiverem. Eu estava no Canadá agora, estava 8 horas a menos. Nossa. E eu cheguei aqui 8 horas a mais. Aí estamos no 4 horas de diferença do Brasil. Eu estava resolvendo coisa da empresa ontem, estava conversando com a doutora, 5h30 da manhã eu fui dormir, porque é 8 horas atrás, né? Mas enfim, quem está no Brasil agora está 4 horas a menos da gente. Isso. Mas essa é a vida e compensa, né? Verdade. Vale a pena. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho com a doutora Vanessa, com a doutora Carol. Vou perguntar primeiro para a doutora Carolina uma coisa que na realidade não vai nem ter corte, porque isso aqui eu fiquei de cara. Como é que uma pessoa vai numa palestra da Sebrusa e não escolhe o Canadá? Olha, então, a Sebrusa foi a primeira empresa que eu fui fazer uma consultoria, né? Eu realmente passei 2 anos pesquisando, pensando em ir para o Canadá. Mas, como eu sou advogada, na época eu fiz uma estimativa, né, dos pontos e os meus pontos estavam baixos na época. Então, eu ia ter que me fazer um college, porque a minha área, na época, eu não ia conseguir trabalhar. Então, ia ser mais complicado. E aí uma amiga veio para Portugal, e ela também ia para o Canadá, mas aí resolveu no meio do caminho, veio para Portugal e começou a me falar de Portugal. E eu nunca nem tinha parado para pensar assim, em imigração para Portugal. E foi quando eu comecei a estudar, a pesquisar, e para minha área era muito boa, né? Porque eu poderia trabalhar, o processo é relativamente fácil, né? É só transferir mesmo o meu processo da Ordem dos Advogados do Brasil para cá. E foi o que mais me atraiu. E aí na época também eu pensei em fazer um mestrado, eu já estava querendo fazer um mestrado. E aí uma coisa juntou com a outra, né? Eu poderia estudar e depois trabalhar na área. E aí cá estou. Legal. Mas vamos lá, tirando essa parte do Canadá, tirando essa parte de você chegar aqui, quem é a doutora Carolina? Conta um pouco aí da tua história. Tá bem. Bom, eu sou de Brasília e sempre gostei de viajar. Fiz meu primeiro intercâmbio em 2006 para os Estados Unidos. Já morei na Itália, na Irlanda, Estados Unidos e agora em Portugal. Então eu digo que eu sou do mundo, assim. Eu não tenho muito raízes. Legal. Sou desapegada a isso. Então, eu amo viajar. Então, hoje eu trabalho basicamente com uma coisa que eu amo fazer, né? Que é proporcionar às pessoas de uma certa forma, né? Ser uma facilitadora aí nesse processo de imigração das pessoas que também têm o mesmo sonho, o mesmo objetivo de morar fora. Então, sou advogada, sou de Brasília, então minha vida era estudar para concurso e minha vida mudou radicalmente. Muito comum em Brasília, Sim, né? Muito comum. A gente tem muito mentorado lá, eu acho que, sei lá, 70%, 80%. É concurseiro, exatamente. Essa também, eu ia seguindo também por essa linha, mas sempre aquela coisa me chamava, né, de querer imigrar, de querer morar fora, porque eu viajava muito, sempre gostei. E aí surgiu essa oportunidade, né? Eu vim para Portugal em 2018, a primeira vez foi em 2014, a turismo mesmo. Em 2018 eu retornei, aí conheci 3 brasileiras advogadas, estavam no hostel e elas estavam no mesmo quarto e começamos a conversar sobre mestrado. Eu não sabia, assim, naquela altura que não era tão complicado. Eu imaginei que fosse muito difícil, muito complicado, achei que era muito caro, que o processo seletivo era muito difícil, porque no Brasil é complicado, a depender, né, se for uma universidade pública principalmente. E aí quando elas começaram a me falar, aquilo me interessou. Eu falei assim, nossa, mas porque não é complicado, é muito simples. É basicamente uma análise curricular. E eu falei, mas é só isso? Aí ela Aí eu falei, aí eu fiquei pensando, comecei a estudar as universidades, comecei a pesquisar, vi que tinha muitas universidades muito boas e eu me apaixonei por Braga, que foi a cidade que eu escolhi, né? A universidade também de lá é muito boa, o curso também.
E aí eu resolvi aplicar. Em 2019 eu apliquei para o mestrado, aí passei. Quase na pandemia. Quase na pandemia. Eu apliquei para o mestrado em abril de 2019. Eu estava na Irlanda na época, e aí de lá eu passei e já vim direto para Portugal. Aí cheguei em Portugal em setembro de 2019. Legal. E por que Portugal? Para minha área, assim, em questões de estudo e trabalho, foi muito bom a questão dos acordos, né, que o Brasil tem com Portugal. Então, para nós brasileiros, Portugal é um facilitador nesse processo. É um país que precisa de imigrantes, é um país que nós falamos a mesma língua. Existem diversos fatores e principalmente na minha área profissional foi o que mais me atraiu, né? Eu poder trabalhar na minha área, eu poder fazer um mestrado aqui, em termos de custo-benefício, porque eu não achei tão caro, pelo menos a universidade que eu escolhi, o curso, para mim foi bem acessível na época. E várias coisas, assim, a cultura não seria muito distante, né, da cultura brasileira, do que a gente tem, assim, tem muitos brasileiros aqui também, acaba que às vezes você até se sente em casa, né, você chega nos lugares, todo mundo falando, né, você sabe que tem muitos brasileiros ali, então foi um conjunto, assim, não foi só um motivo, mas foram um conjunto de fatores. E aí, doutora Vanessa? Quem é a doutora Vanessa? Bem, também sou de Brasília. Só gente de Brasília, amiga pra cá? Pois. Olha que Então foi uma coincidência. antes a gente encontrava poucas pessoas Poucas de Brasília. pessoas. Porque assim, Brasília, como tem a cultura do serviço público, Exato. então as pessoas não tinham tanto aquela mentalidade de emigrar. Então assim, há pouco tempo que a gente tá conhecendo Sim. muito mais pessoas de Brasília. Porque assim, antes era mais Rio, São Paulo, que a gente... Principalmente Rio de Janeiro. Rio, São Paulo, Goiânia. Sim. Também, Goiânia tem... Eu brinco, eu tenho amigo, muito mentorado também, que tá no Canadá de Goiânia, eu digo, cara, Tem. Goiânia tem tudo que é lugar, Anápolis, né? tem tudo que é lugar. Sim. Então, os gaúchos, assim, que são mais da minha terra, né? Aí você encontra um que outro, mas o pessoal da região Sim. centro-oeste Tem gosta de migrar, né? Legal. Eu, na realidade, eu era servidora pública. Uau! E foi difícil essa decisão, é muito difícil, porque você pensa, eu tenho uma estabilidade, a estabilidade que o serviço público te dá. E Ó, rica, num serviço estável. aí você pensa, gente, eu vou... Porque assim, também tem um mito na imigração que eu vou chegar lá, eu não vou conseguir trabalhar na minha área. Uhum. Então, eu vou emigrar para ter um subemprego. Uhum. Existe, passa na cabeça das pessoas. E passou pela minha. E quando eu vi que em Portugal eu poderia exercer a minha profissão, aí foi o diferencial. Que realmente me fez pensar e vir para Portugal. E por que Portugal, doutora Vanessa? Por que Portugal? Primeiro motivo, segurança. Não tem preço você não sentir medo. Isso é algo que não tem preço. Primeiro motivo, acho que um dos maiores motivos é esse poder de compra também. É totalmente diferente. Não dá para converter. A gente tem muito aquele... quanto que é isso aqui? X. Mas se eu converter dá quase a mesma coisa daqui. Só que o poder de compra é muito maior. Não tem comparação com o Brasil. Tem coisas que você não pensaria, até pensaria em ter no Brasil, mas assim, você tem que fazer um esforço maior. Às vezes demoraria muito tempo. Demoraria mais tempo, você teria que fazer um esforço maior para ter, e aqui você tem com maior facilidade. Legal. Bom, Portugal, eu acredito que é o terceiro país mais seguro do mundo. Exato. É o terceiro, né? Eu estava falando que era o quarto, É o mas terceiro. não, é o terceiro. É o terceiro. Uhum.
Eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem quer migrar. Qualidade de vida é muito subjetivo, porque para cada pessoa qualidade de vida é uma coisa. Tem gente que não, qualidade de vida para mim é segurança, outro não, educação, é dinheiro, é poder dormir até mais tarde. Então qualidade de vida para cada um é uma coisa diferente. Mas eu acho que a sensação de se sentir seguro, ontem, por exemplo, eu estava aqui em Lisboa, no centro praticamente, né? Então, assim, se você fica no centro, na Sé, em São Paulo, você não vai sair com o celular na mão. E ontem eu fui resolver uma coisa lá do carro, né? Que eu precisava trocar de lugar, deixei na frente do apartamento. E quando eu fui levar no estacionamento, eu saí com o celular na mão, no meio da rua, assim, caminhando e tal, de boa. E com aquela fé, né? Tipo, eu não tô no Brasil, eu não tô no Brasil, coragem. Mas é engraçado, porque eu tava no Canadá, agora eu tô aqui, e eu acho que isso de fato não tem preço, né? Você vê as pessoas sendo livres, é uma liberdade, né? Essa sensação de liberdade eu acho que é de fato que não tem preço. É isso. E quando eu estava no Brasil, que meu marido já tinha imigrado, ele falava, você não tem noção do que é isso. E realmente eu não tinha. Quando eu cheguei em Portugal, que eu sei que eu posso andar com o celular na mão e não ter medo assim, não tem preço. Ele tinha razão ou não? Ele tinha, total. Ele que não me escute. Realmente, o que ela falou é isso mesmo, ainda mais que tem pessoas que têm experiências muito ruins, né? E é como você falou, assim, qualidade de vida é muito relativo, assim, imigrar também, cada um tem uma história, né? Às vezes a pessoa, ela quer isso, ela quer... Eu digo que aqui, assim, até você consegue ter uma vida mais tranquila, não é que você trabalhe menos, mas eu acho que é mais tranquilo. Assim, no Brasil, a sensação que você tem que sempre estar trabalhando mais e mais e mais e mais e mais, porque é só os preços subindo e aquela coisa. Se você quiser ter minimamente ali uma segurança, você tem que pagar muitas vezes por tudo. Às vezes colocar um filho numa escola particular, às vezes pagar um transporte particular, sabe? Sempre você está tendo que gastar, que pagar, então assim, e aqui acaba que assim, às vezes no final das contas, o que você ganha, você consegue até ter pra você, né? Não só de ficar, porque no Brasil nosso dinheiro assim, ele vai com facilidade, né? Porque eu pago uma escola particular com meu filho para ele ter ali minimamente, né, segurança, um estudo melhor. Aí eu pago um plano de saúde, aí eu pago um transporte particular. Aqui não, aqui a gente estava conversando isso, né? Que as crianças vão para a escola a pé, sozinhos. Eu fico vendo, assim, eles indo e voltando da escola, assim, a mãe não tá do lado. Vão de ônibus. Vão de transporte público, assim, sozinhos. Então, assim, é outra realidade, né? Andar com o celular, hoje eu só ando com GPS, assim, sozinha na rua, eu não tenho medo, assim, de andar na rua. À noite. Não, aqui os centavos valem muito. Vale, né? exato. E eles te dão, se são 99 cêntimos, eles te devolvem 1 cêntimo. Exatamente. Porque às vezes, mas e também, porque tem você não leva se você não se ficar faltando 1 cêntimo. É verdade. Porque realmente aquelas moedinhas, elas têm valor. Elas têm muito valor. Muito. Isso foi uma coisa que a gente não costuma comprar nada em cash, né? Então, tudo é cartão. E quando você está num país de primeiro mundo, eles vão devolver o centavo. Exato. Entendeu? Não fica para casa. Não. O centavo ele vale muito. E isso tem um valor, né, muito interessante. Esse poder de compra, de poder comprar coisas com centavos, por exemplo, eu não paguei barato numa água de 5 litros, porque a gente pediu no aplicativo ali e tal, né? E foi €1 praticamente, 5 litros de água. Sim. Aí você vai comprar 5 litros de água, quanto você paga no Brasil? Sim. Eu acho que, sei lá, por menos de R$8 você não paga. Não. E às vezes as pessoas, quando a gente fala do preço das coisas, você começa a fazer a conversão. Mas é simples de entender que não precisa fazer a conversão. Se você ganha R$2.000 no Brasil e paga R$8 numa água ou R$8 no litro da gasolina,
E se você ganhar 2.000 euros, você paga 1,20 em 5 litros de água, ou em vez de pagar 8 na gasolina, paga 2. 2 euros. A gente euros. estava conversando sobre a questão do vinho, né? Aqui você paga, às vezes, 1 euro e pouco, 2 euros num vinho, que no Brasil custa, às vezes, 40 reais. Então, é uma diferença muito grande, né? Eu não vou nem falar quanto é o vinho do Porto, porque senão tem gente que vai comprar passagem só para buscar que já vai compensar. É verdade? Nossa. Que conselho vocês dariam para quem hoje está pensando em mudar para cá, mudar para Portugal? Eu acho que, antes de tudo, pesquisar, estudar, assim, realmente o processo, não vir de forma, assim, impulsiva, irresponsável até, porque eu acredito que, assim, imigrar é uma decisão que você tem que tomar, assim, com calma, com responsabilidade. Você tem que realmente pensar. Às vezes tem pessoas que vendem os bens que têm para poder vir, é uma nova vida que você vai ter aqui. Então você tem que realmente pensar se aquele país é para você, porque às vezes você tem um perfil para imigrar, mas existem opções, né? Então você tem que ver se aquele país realmente é para você. Você vai, o clima, se você vai se adaptar, né? Todas essas são muitas questões que às vezes eu falo que migrar também não é para todo mundo, né? Porque tem gente que não consegue ficar longe da família, tem gente que é muito apegado à cultura, aos amigos, então assim, mas aquela pessoa que tem aquele perfil, mas pelo menos ela tem que estudar ali minimamente. Né? Às vezes a gente conversa que a gente recebe perguntas assim, que a gente fala, gente, a pessoa parece que ela decidiu imigrar assim, ontem e hoje ela já tá lá. Mas ela não estudou nada, assim, ela não sabe nada para onde ela tá indo, como que é aquele processo de imigração, sabe? Não sabe nada. Tem gente que vem pra cá realmente assim, que não parou pra minimamente, assim, estudar, assim, saber, nossa, mas os direitos ali, o que eu vou ter, o que eu vou ter acesso, quanto tempo vai demorar, né, para eu ter um título de residência, ou eu vou poder ter um título de residência, né, qual é o melhor processo que se adequa ao meu perfil. Tem gente que não pensa nisso. E principalmente Portugal, porque você não precisa de visto, né, para vir, então muita gente vem como turista, e começa a passar por aquela série de situações, às vezes fica ilegal. Então assim, primeira coisa é você pesquisar, estudar para onde você está indo, ver o seu perfil, né? Se você realmente aquele país é para você, você vai gostar, vai se adaptar, né? O que você espera, não vir de forma imprudente. Esse é o primeiro conselho que eu dou. A imigração ilegal não compensa, né, doutora Vanessa? Não, ela não compensa porque primeiro você já vem mentindo. Então você já sai do Brasil, tá ali, vou passar na imigração, já cria uma história de turista. Muitas pessoas passam, com certeza, porque ele tem ali os requisitos mínimos. Mas como um próprio agente do CEF já me falou, que tem pessoas que realmente têm voos que é muito complicado, e tem pessoas que eles tentam fazer ali o máximo para conseguir a pessoa passar, para não voltar um voo inteiro. E o que é o pior de você ficar ilegal num país? Acontece alguma coisa com um familiar seu, você não pode voltar. Você não pode ir para verificar como que tá, matar saudade e regressar para Portugal. É uma prisão. Sim, até você ter um documento. A pessoa que entra com visto, ela tem que ir ao CEF para pegar um título de residência, um visto de residência, né? Ela tem que ir ao CEF para pegar um título de residência, não é só o visto. O visto ele tem uma duração ali, mas você tem que passar pelo CEF. Então você já vai ali com o seu agendamento, porque uma das coisas que é muito difícil também às vezes é conseguir vaga, mas a pessoa que vem com visto, ela já tem ali uma data para ela ir ao CEF, pegar o título de residência dela, e aí ela consegue, eu digo assim... O que eu vejo de vídeo no YouTube, essas coisas, aí o pessoal fala assim, ó, eu vou falar sobre como você pode migrar para Portugal a partir da minha experiência como imigrante. E isso é conversa fiada, porque experiência como imigrante não tem a ver com a parte legal,
com a parte burocrática. Se você se espelhar em alguém que compartilha a história só pelo fato de que essa pessoa migrou, é a mesma coisa você seguir um cara que, sei lá, numa questão de necessidade, deu medicamento para uma pessoa que estava doente e funcionou. Mas em 90% dos casos ele vai matar o doente, porque ele não conhece. Ele pegou qualquer medicamento e deu. E na imigração é a mesma coisa. Se você não é um especialista na área, você acaba fracassando. E você tem que ter um cuidado com isso. Eu sempre falo que quando a gente fala de imigração não é um produto que você compra. É um projeto que vai mudar a tua vida para sempre. Então, não é simplesmente você ir ali e eu vou comprar a minha imigração. Não, mesmo que uma pessoa tenha dinheiro, pode dar errado. E a depender do caso da pessoa, a gente até comentei com ela uma situação que chegou, a pessoa se desfez do único bem que ela tinha 4 filhos e estava vindo assim, nessa condição, sem a menor ideia planejamento. Do que vai acontecer, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, se não der certo, e a tendência é não dar mesmo, como é que você vai voltar para trás, né? Como é que você vai voltar pro seu país de origem assim, sem nada? Às vezes tudo que você levou ali uma vida, até aquele momento para construir, né? Para juntar, para comprar, para, né? Você se desfez, né? E veio dessa forma e deu muito errado. E às vezes eu falo que quando a pessoa ela vem sozinha, às vezes ela não tem esposa nem filhos ainda, ok, né? Não, vou começar, vou me reerguer, vou refazer a minha vida. Mas e quando você tem ali já uma família? É complicado. Né? É muita responsabilidade. Então, eu digo que não vale a pena. Não precisa. Não precisa. Exato. Bom, a dica, né, a orientação para quem quer vir morar em Portugal, vocês já deram. E se vocês pudessem resumir em uma frase, sei lá, a experiência de vida de vocês em Portugal até aqui, qual que seria? Experiência. Crescimento. Legal. Eu me sinto realizada, porque eu estou trabalhando com algo que é uma experiência que eu passei também. E assim, a gente fica muito feliz, né, de ver, de fazer parte do sonho das pessoas, né? Porque para muita gente isso aqui é um sonho. Eu sei que às vezes tem pessoas que vêm assim para tentar a vida, mas para muita gente é um sonho. Então é muito bom quando a gente vê a pessoa recebendo, né, o título de residência ou um processo de nacionalidade, que aquilo ali muda às vezes a vida daquela pessoa, daquela família, e a gente fez parte daquilo ali. Então, para mim, é uma realização. E o crescimento meu, e assim, às vezes eu digo de clientes que eu vejo que às vezes eu encontrei ali que estava passando uma dificuldade, sem documento, já tinha encontrado muita gente que tinha passado a perna, enfim. Constrangimentos, né? Uns constrangimentos e quando eu vejo assim aquela pessoa depois do título de residência, conseguindo se estabilizar, tendo a vida assim totalmente diferente, Exato. Ali eu vejo assim, é um crescimento, assim, eu tenho uma felicidade. Às vezes o padrão de vida, muito feliz. Não porque que você vem para ficar rico, não, mas assim, é como a gente falou do poder de compra. Então assim, a realidade da pessoa muda completamente, assim, né? Às vezes a mesma profissão, às vezes, né, que ele tinha no Brasil, mas a realidade dele era uma. E aqui é outra, porque aqui pode ser uma profissão supervalorizada. Vamos pegar um exemplo, a área da construção civil. Então, assim, às vezes a vida dele era uma vida mais simples, pode ser, mas aqui, assim, é uma profissão que está em alta. Eles precisam muito de mão de obra nessa área. Caminhoneiro também. Nossa, tem diversas áreas. E que quando você vai comparar, às vezes, a vida dele quando ele tinha no Brasil, aqui é completamente diferente. Né? A vida dos filhos muda muito também, a questão do ensino, de uma boa escola, né? Às vezes a família nunca viajou e aqui é um país que você está ali do lado, né? Você pode viajar até de carro, ir para um outro país, de ônibus, de carro, de trem. Então você muda completamente ali a vida da pessoa, né? Legal, muito obrigado por estarem aqui comigo.
E gente, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, você já sabe o que fazer. Não esquece que aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você se inscrever num evento 100% online, 100% gratuito, onde a gente vai te mostrar como você pode morar em Portugal, independente da sua formação e do quanto de dinheiro você tem hoje. Segue nas redes sociais, estou te esperando aqui em Portugal do outro lado. Um abraço e até lá.